Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Este é o meu filho amado, a quem eu tenho alegria. Do céu veio essa voz, o batismo de Jesus. Batismo. Jesus não precisava batizar. Ele não tinha pecado, ele nunca pecou, ele não tinha nada que se cumprisse a justiça desse símbolo espiritual do batismo. O batismo talvez é o mais importante rito da igreja cristã. Nele nós temos espiritualmente a ideia de sepultar o velho homem nas águas, água que limpa, água que purifica, e então restaurar para uma nova vida ao lado de Jesus. Aquilo que nós aprendemos na última vez que nós nos encontramos. Nós precisamos ser novas criaturas. Jesus Cristo se batizou para nos dar o exemplo. Não adianta nada nós estudarmos a Bíblia, crermos em Deus, tentarmos fazer a sua vontade, se nós não dermos o único passo de fé que compete ao pecador. O primeiro passo em direção a Deus. O batismo é esse primeiro passo. No batismo nós temos algumas confirmações do céu. Em primeiro lugar, nós temos perdão total dos nossos pecados. Em segundo lugar, somente assim nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida. E muito mais importante, somente assim o nosso nome é escrito no livro da vida do céu. Vamos estudar um pouco mais o que a Bíblia fala sobre isso? Muito bem, qual é o primeiro passo, você me pergunta? Estudamos sobre Deus, o Criador e Redentor, entendemos que Ele nos justifica, nos dá a segunda chance. O que eu tenho que fazer agora nessa caminhada? Você se lembra da história da crucifixão de Jesus e dos dois ladrões? Um daqueles teve um genuíno arrependimento e ele foi salvo, mesmo sem ter se batizado, pois o Salvador estava ali do lado dele. Mas nós, que temos oportunidade, precisamos nascer de novo. Certa noite, um homem do Sinédrio, senhor das leis, veio procurar Jesus à noite. Talvez ele tinha vergonha. Esse homem chamava-se Nicodemos, e ele queria ter uma experiência com Cristo. Ele então gostaria de saber do mestre qual era o primeiro passo que ele deveria dar. Jesus disse a ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele, disfarçando, disse: Como? Entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus respondeu com carinho: Você sabe do que eu estou falando. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos entendeu que Jesus queria dizer para ele: Você precisa se batizar. O batismo é um símbolo criado por Deus para que você publicamente aceite Jesus como seu Salvador pessoal. No começo do seu ministério, Jesus mesmo se batizou. Ele não tinha pecado, ele não precisava, mas Jesus se batizou. E eu e você também precisamos. Ele se batizou primeiro para que se cumprisse tudo o que for escrito nas Escrituras. Ele jamais me pediria algo se ele mesmo não fosse o exemplo. Em segundo lugar, ele se batizou para cumprir toda a justiça. O batismo é um sinal exterior de que o homem e mulher pecadores demonstram publicamente sua fé e o amor a Deus. E também ele se batizou para cumprir o simbolismo espiritual da morte para o mundo e do começo para uma nova vida. Quando você entra nas águas, você morre para o mundo. Todos os seus pecados são perdoados. Tudo daquele momento para trás é esquecido por Deus, não importa o que você fez. Quando você sai das águas, você é uma nova criatura. Lembra do último estudo? E por isso que você deve ser batizado por imersão, assim como Jesus deu exemplo. Lucas 14, 27 vem dizendo: E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Jesus se propõe a subir até o Gólgota e morrer em nosso lugar, mas a minha vida, a minha cruz, eu devo carregá-la. A cruz que eu carrego são minhas escolhas. Tenho que escolher deixar de lado o meu eu, as minhas paixões, os meus vícios, para ter uma nova vida ao lado de Jesus.
Eu tenho um caminho a percorrer. É o caminho dessa minha vida triste de 60, 70 anos. Mas ao me batizar, eu jamais andarei novamente sozinho. A minha cruz de lutas, dificuldades, desafios está carregada com a ajuda do meu Salvador. A minha cruz é muito leve perante a cruz tão pesada de todos os pecados da humanidade que Jesus carregou naquela sexta-feira. Essa minha caminhada começa quando você se entrega e estará sempre com o Espírito Santo ao seu lado. A água tem um simbolismo de purificação e renascimento na Bíblia. Jesus é a água da vida, expressão metafórica usada muitas vezes nas suas parábolas. O simbolismo físico do banho restaurador e o sepultamento do velho homem de pecados. Quando nascemos das águas, somos espiritualmente purificados. Nessa nova caminhada, andamos em novidade de vida, pois nosso nome foi escrito no livro da vida lá no céu e tudo, absolutamente tudo o que fizemos no passado é sepultado junto com o nosso velho homem. O perdão, a salvação e a presença do Espírito Santo em nossa vida é o presente para aqueles que se batizam. Novo nascimento significa a nossa única chance de, totalmente perdido nesse primeiro passo, nos tornar potencialmente salvos. É a única parte do ser humano pecador que lhe compete: aceitar, escolher Jesus. A parte mais difícil foi feita por Jesus na cruz do Calvário. Numa noite fria de dezembro, há mais ou menos 35 anos atrás, eu ainda era um adolescente e eu fiz a minha escolha. O que você está esperando para tirar esse peso do pecado das suas costas? Marcos 16:16 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Um dia, você gostaria, depois de aprender toda a mensagem bíblica, tomar essa decisão? Se disse que sim, quero pedir a Deus que lhe dê forças para esse primeiro passo. Senhor, nessa nova jornada, que um dia o nosso querido amigo se dispôs a percorrer, dê-lhe forças e motivação para tomar esse passo de fé, um passo que leva aos teus braços. Que ele creia, que ele se batize e que ele seja salvo. É o meu pedido especial. Amém.